Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que comente aquilo que têm sido os desenvolvimentos da frente de guerra da Ucrânia, sendo que os desenvolvimentos são um bocadinho difíceis de equacionar, uma vez que ninguém consegue perceber, digo eu, ninguém consegue perceber muito bem qual é o estado da arte das conversações entre Putin e Donald Trump. Aparentemente não. Trump disse que já tinha falado com Putin. Oficialmente, o Kremlin diz que não conhece nenhum telefonema entre ambos. Diz-se que está previsto um encontro entre os dois, como o embaixador, aliás, já tem dito, quando esse encontro acontecer, isso quer dizer que já muita coisa foi decidida, mas de qualquer maneira vive-se ali um enorme impasse com os desgraçados dos ucranianos à espera que países terceiros tratem do seu próprio futuro. A Ucrânia, como temos vindo a dizer aqui há vários tempos, já não é um país independente. Há muito tempo que não é um país independente, é um país dependente, é um país cujo destino está nas mãos de outros. E está em particular, como temos sublinhado e como é evidente, na mão dos Estados Unidos. Isto é, os Estados Unidos, desde o início desta guerra, tiveram uma determinada atitude face à Ucrânia, no sentido de defender o direito dos ucranianos face àquilo que era a invasão russa de uma parte do território, e não de todo porque a sua resistência foi superior a isso. E agora, com a chegada de Trump, que tinha dado no passado sinais de alguma complacência relativamente à Rússia em vários domínios, mas neste domínio em particular foi dando sinais de que era capaz de fazer um acordo. O que era esse acordo? Era, por isso simplesmente, ao que tudo indica, ele vem aí, uma tentativa de troca entre, por um lado, território que tinha sido invadido, entretanto, pela Rússia, tornar-se russo, tal qual como a Rússia gostaria, e, por outro lado, encontrar uma solução para a sobrevivência, não sabem que moldes, do governo em Kiev. Neste processo, que é um processo de natureza político-militar, surgiu um novo fator, que é um fator de natureza económica. Trump disse que depois do dinheiro que os Estados Unidos tinham dado ao longo desta guerra, os Estados Unidos precisavam de ser recompensados. Isso significaria a necessidade da Ucrânia ceder a exploração das terras raras, dos minerais importantes, terras raras e minerais que existem na Ucrânia em grande abundância, embora maioritariamente na área que está ocupada pelos russos, e talvez não por acaso estas coisas acontecem, e portanto Trump propõe uma espécie de um negócio a Zelensky, que obviamente tudo quer fazer para ter os Estados Unidos a bordo, e portanto tudo o que puder agarrar e colocar os Estados Unidos em permanência na Ucrânia é fundamental para Zelensky, porque isso significaria também a defesa do seu próprio regime e do status quo em termos de poder em Kiev. E por isso mesmo já vai haver, bom, está a haver por estes dias, a ida a Kiev de um negociador americano para saber como fazer esses mesmos contratos. Agora, a questão que está em saber como é que isto é compaginável com o acordo com os russos. Isto é, em que medida é que esta presença americana em termos económicos, o que significa também uma presença de empresas americanas, logo significa também entidades que é preciso garantir a sua proteção, e essa proteção é seguramente com o governo de Kiev, não é com o governo de Moscovo. Como é que isto é possível fazer e ao mesmo tempo dar aos russos alguma coisa que eles querem? Volto a lembrar o que os russos têm neste momento. Têm a Crimeia desde 2014, tem uma parte de Donetsk e Lugansk muito significativa, embora ainda não totalmente tomada. Lugansk está aparentemente praticamente tomada, e depois tem dois oblasts, que são as estruturas distritais que existem na Ucrânia, que de Zaporizhia e Kherson, nos quais os russos só têm uma parte. Mas quer a Crimeia, quer Donetsk, quer Lugansk, quer Zaporizhia, quer Kherson, os russos já as consideraram, digamos, repúblicas dentro da sua própria, da federação. Isso, portanto, levanta o problema de saber o que é que acontece ao resto, por exemplo, dos territórios que não estão ocupados pelos russos, a partir de um acordo. Será que os ucranianos estão disponíveis para devolver esse resto desses territórios, ou há apenas e pura e simplesmente um redesenho da zona? Esse é um grande mistério. Aparentemente a Rússia
está a negociar com os Estados Unidos, como o António disse, estão a decorrer seguramente negociações. Na Conferência de Munique, que analisaremos para a semana, não vai haver uma revelação daquilo que é o plano de paz do Trump para a Ucrânia, mas logo imediatamente a seguir deverá haver notícias nesse aspecto. Ao mesmo tempo a guerra está a prosseguir, os russos têm vindo a ter pequenos avanços na zona do Donbass, pequenos avanços que estão a ser muito difíceis em termos de recursos humanos, em termos de gastos militares. Por outro lado também a Ucrânia está claramente numa situação de grande dificuldade. E ao pé disto estão os europeus que têm vindo a apoiar a Ucrânia, que vivem numa indecisão relativamente àquilo que é a atitude americana, tanto mais que a atitude americana tem outra frente, não é de natureza militar, mas é de natureza económica, que é as sanções que já foram anunciadas face à Europa. Portanto, neste momento a Europa tem uns Estados Unidos que quer manter a bordo da questão ucraniana como adversário na questão de natureza económica. Não é fácil para uma Europa que ainda por cima não está totalmente unida garantir uma posição comum face aos Estados Unidos. Portanto, Trump continua a ter o direito de iniciativa, o poder da iniciativa e, digamos, ainda tem, como se costuma dizer em futebol, ainda é o dono da bola. Entretanto, quem parece que já não é dono de nenhuma bola é o presidente Zelensky, uma vez que já admitiu que a NATO não, que a Ucrânia não vai entrar na NATO. Mais recentemente pode ter admitido que se calhar não conseguirá manter interesses em Kursk e finalmente, aparentemente, estará à espera de que seja completamente descartável, não lhe parece? Não sei qual é a vantagem dos Estados Unidos de se verem livres de Zelensky, porque Talvez agradar aos russos. não é necessário, eu não sei, posso estar enganado, mas não é propriamente esse o objetivo dos russos. Os russos, primeiro, vamos lá ver, o primeiro objetivo dos russos era transformar a Ucrânia em 2022, vai fazer neste momento 3 anos, era transformar a Ucrânia numa espécie de Bielorrússia. Portanto, colocar alguém à frente da Ucrânia, substituir Zelensky, matar Zelensky, ou substituir Zelensky, não se sabe bem, e transformar aquilo numa entidade, digamos, favorável à Rússia. Não tendo conseguido isso, vão tentando ter ganhos territoriais para o futuro. Os ucranianos fizeram um golpe, que foi um golpe interessante sob o ponto de vista tático, que foi entrar no território russo para agora poder fazer alguma marchandagem, dizendo nós damos curso, que vocês ficam com... Enfim, há aqui um terreno interessante por parte dos ucranianos, que foi, sob o ponto de vista imaginativo, algo curioso, tanto mais que têm vindo a conseguir, com algumas dificuldades, manter esse território, que é um território da Federação Russa, onde não havia uma grande presença militar, e portanto eles aproveitaram essa fragilidade para poder ocupar essa zona. É a teoria dos reféns, só que sem pessoas. No fundo a teoria dos reféns. E portanto, terá sido nessa zona que os russos terão utilizado tropas da Coreia do Norte, de acordo com as versões ocidentais, nós não sabemos se é verdade, mas que terão tido grandes baixas. Eu tenho muitas dúvidas sempre na análise das coisas vistas pelos olhos de Moscovo ou vistas pelos olhos ocidentais, porque nenhum deles está independente nesta matéria e nenhum deles diz necessariamente a verdade, embora por vezes a verdade possa ser dita mesmo por aqueles que não têm necessidade ou que não queriam dizê-la. E por isso mesmo, nós estamos aqui numa situação em que Zelensky não tem outra coisa a fazer que não tentar agarrar os americanos, manter os europeus a bordo tanto quanto possível, mas o António tem razão, ele já perdeu praticamente a ideia de que podia ser membro da NATO, e uma das coisas que fará seguramente parte de qualquer acordo que envolva os russos e que tenha a assinatura russa, será a não presença da Ucrânia na NATO, o que significa a não presença de tropas da NATO dentro da Ucrânia, que é um ponto importante. O que também está em aberto, ao que me parece, é o que serão no futuro as garantias de segurança dadas à Ucrânia no quadro deste acordo, porque este acordo tem que ter algumas garantias de segurança para a Ucrânia. Como é que essas garantias de segurança são dadas? Não necessariamente por tropas da NATO lá, já se percebeu que a NATO não faz parte do futuro imediato da Ucrânia, mas se calhar com tropas de outros países, não sei, qualquer maneira que permita à Ucrânia dizer eu se fizer isto tenho isto como consequência positiva.
Vamos ver o que é que vai acontecer. O futuro de Zelensky, como o António diz, não é seguro, mas eu devo dizer com toda a franqueza, e olhando para o quadro global, Zelensky é a cara do nacionalismo ucraniano que tem vindo a resistir e por isso mesmo tem alguma legitimidade ao final destes 3 anos. Se essa legitimidade é ou não reconhecida pela população, nós não sabemos, por exemplo, qual é o grau de cansaço da população face à guerra. Nós temos vindo a ver o problema da dificuldade do recrutamento de militares, etc. Mas não temos percebido verdadeiramente, até porque é difícil fazê-lo num quadro tão complexo como este, qual é o sentimento da população. Razão pela qual também não tem grande sentido aquilo que os Estados Unidos queriam fazer, não sei se insistem nisto, que é fazer eleições este ano Claro. presidenciais na Ucrânia. Dirá o António, é para se verem livres de Zelensky, mas porquê verem-se livres de Zelensky? Zelensky representa um setor ucraniano que pode manter-se se acaso o acordo for compaginável com a presença russa nas zonas de leste. Enfim, só para agradar aos russos, não acredito, apesar de tudo, que Trump se veja livre de Zelensky. Muito bem, mais um assunto que iremos com certeza continuar a acompanhar numa altura em que está prestes a passar mais um ano completo depois da invasão da Ucrânia sobre a Rússia. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. E até lá.